Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Dando continuidade em nossa aula, o exemplo 9.2, a gente já tinha feito parte dele, tá? Desse modo, pessoal, eu não vou estar fazendo ele por completo aqui, tá? Deixa eu abrir o anterior, que a gente já tinha aberto, tá? Enquanto isso, enquanto ele abre aqui para mim, deixa eu falar um pouquinho sobre o que a gente tem, né? Então a gente tem a nossa função de transferência, dada aqui, né? Então a gente colocou ela no bloco de função de transferência e configuramos a entrada aqui com amplitude 2, né? Frequência de 50 radianos por segundo. A diferença do que eu tinha mostrado no vídeo anterior é que aqui a gente está mandando para o To Workspace, tá? Vou aproveitar aqui e abrir o Simulink, né? Para a gente poder visualizar ele aqui, tá? Deixa eu dar um zoom no nosso exemplo aqui, tá? E a única diferença, pessoal, aqui é que aqui a gente usou o bloquinho to workspace, tá? Já fiz a busca aqui, a gente pode colocar dois bloquinhos desse, tá? Um para entrada aqui e o outro para visualizar a saída, tá? Vamos configurar aqui como input, colocar como array, tá? E aqui como output, colocar também como array, tá? Lembrando que desse formato aqui, pessoal, ele já vai configurar o tempo, tá? Então não é necessário a gente colocar o clock, como a gente estava colocando ali no slide, tá? Executando ele aqui, a gente já consegue visualizar os dois outs, tá? Então, out input, output o tempo. Se quisermos fazer um plot aqui, a gente consegue fazer out.input, lembrando que é out.tout, vírgula, out.input e out.tout, vírgula, output. Nós temos o nosso gráfico do tempo aqui simulado, né? Entrada e saída. Se a gente quiser colocar um grid on também é possível. E a gente tem os dois gráficos aqui, tudo bem? Então, feita a simulação, a gente consegue fazer a simulação aqui no Simulink da entrada com a saída, tá? Obter a entrada aqui, né? E a saída no workspace também da corrente, tudo bem? Então, gráfico semelhante a esse do exemplo 9.2. E finalmente chegamos aqui no diagrama de Bode, né? O diagrama de Bode aí, lembrando, é um gráfico, né? São dois gráficos, né? Um de módulo e fase da função transferência senoidal, né? Pela frequência, tá? Então, um é da razão de amplitude e o outro do ângulo de fase, tá? A gente foi utilizando aqui. Bom, esses dois gráficos são denominados diagrama de Bode, né, em homenagem ao Bode, né, do Bell Labs de 1930, né, e a razão de amplitude, o modo J de G, de J ômega, né, aqui o função transferência senoidal, é tradicionalmente representada em decibéis, né, razão de amplitudes em dB, né, a saída sobre a entrada, o módulo, né, em dB. O que isso significa, pessoal? É 20 log do valor do ganho aqui, tá? Da razão da amplitude, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui no MATLAB para vocês entenderem isso aqui um pouquinho melhor, tá, pessoal? Então, o que é dB aí, né? O que é o ganho, né? Se a gente fizer o ganho, por exemplo, o ganho, vou colocar aqui um ganho igual a 1, né? Ganho igual a 1, né? Então a gente vai fazer em dB, vai ser igual a 20 vezes log da base 10, tá? Log 10 do ganho, tá? Então do ganho. Então o ganho é 1, né? Significa 0 dB. Se o ganho é 10, é 20. Se o ganho for 100, é 40. Se o ganho for 1000, já é 60 dB, tá? Então ele vai somando de 20 em 20 aí, né? Numa inclinação de 20 dB por década, né? Cada década, né? Etc.
De forma semelhante, se a gente fizer 0,1, vai ficar menos 21, 20 dB. Uma década abaixo mais é menos 40 dB, né? Menos 60, menos 80 e assim por diante. Então, o que é interessante aqui, pessoal, que o gráfico em dB a gente só precisa fazer a soma dele, tá? Então, trabalha com a soma e não com, com e não com a multiplicação, tá? Então, 20 log de 1 é 0 dB, né? Módulo em dB maior que zero, a gente tem amplitudes maiores que 1, e módulo em dB menor que zero, a gente tem amplitudes menores que 1, né? Se a razão de amplitudes muito pequena, módulos negativos em dB elevados, né? Fica aqui para vocês fazerem o exemplo, né? Do módulo, se o módulo for 0,124, encontrar o valor de dB de 18,13, percebendo que ele é negativo porque ele é abaixo de 1. Pode-se fazer esboços grosseiros do diagrama de Bode aplicando regras simples. As regras são ilustradas com dois exemplos aqui. Tá? Então, nós temos aqui, ó, olha pessoal, que interessante. Né? Suponha que se tem um sistema de primeira ordem, né, com a seguinte função de transferência. Tá? Aqui, pessoal, quando a gente for representar o diagrama de Bode, a gente sempre vai trabalhar nesse formato aqui. Né? Que tem meio que o ganho, né? O ganho K sobre o tal, né, de S mais um. É o modelo lá do sistema de primeira ordem, tá? Esse ganho K vai ser o ganho de baixa frequência, tá? A gente já vai mostrar aqui, que vai ser 1,5. E o tal, a gente vai ter uma frequência de canto, frequência de quebra, né? Que vai ser igual a 1 sobre o tal, né? 1 sobre o tal aqui vai ser, para esse exemplo aqui, 1 sobre 1 quarto, né, vai ser igual a 4, tá? A gente já vai verificar. Guardem o número 4 aí para vocês verificarem que é o valor de canto de quebra, tá? Ok. Então, guardem que a gente vai trabalhar nesse formato aqui, tá? Então, passando para a senoidal, né? O que é isso? A gente faz o SCJ ômega, né? Porque a gente só está interessado na parte de regime estacionário e não na parte transitória, né? A gente fica com esse formato aqui, né? Então, o diagrama de Bode são simplesmente gráficos da razão de amplitude em dB e da fase, né? Que pode ser dado pelo argumento da função transferência em graus versus a entrada em uma escala logarítmica. A gente já viu aqui como que acha o módulo, né? Então, a gente faz aqui raiz, né, da parte real mais a parte imaginária ao quadrado, né? Mesma coisa aqui da parte imaginária e do 4 ao quadrado aqui, tá? Aqui o ômega, ele não deu ainda, né? Então tá nesse formato aqui, mas a gente pode calcular a fase aqui. No caso, se a gente for construir o diagrama de Bode, a gente vai variar essa frequência em radianos por segundo, de 0,1 até 100, né? Radianos por segundo. Ângulo de fase, tá? O arco tangente da parte imaginária aqui, que seria zero, né? Pela parte real, mesma coisa que imaginária sobre real, fica negativo porque está na parte inferior e é um ponto, ok? Muito bem, então variando a frequência de 0,1 até 100, para essa frequência, a gente calcula o módulo e o ângulo para cada uma delas, tá? Módulo e o módulo a gente converte para dB, tá? E vamos plotar esses gráficos, tá, pessoal? Ele fica nesse formato aqui. O que a gente vai perceber, pessoal? Para baixa frequência, né, vai ficar a do ganho CC. Qual que é a do ganho CC aqui, pessoal? É o 6, né, fazendo o S aqui, ó, igual a 0, 6 dividido por 4, né, vai dar 1,5, tá? Que é igual à frequência de baixa frequência, o valor de baixa frequência, tá? Se a gente verificar, vai ser igual o valor de 1,5 aqui nesse formato, tá? Que eu ganho K aqui, tá? Então, esse é o ganho K, tudo bem? Ok, então, como que fica aqui, pessoal? Eu ganho CC e o E1,5 ali já fica naquele formato, ok? O que a gente observa? Esse ganho, pessoal, vai ficar praticamente a mesma coisa até a frequência de canto, que é o 4 aqui, ó, tá? Perceba que diminuiu um pouquinho, né? Mas depois ele vai inclinar, né? E vai acabar diminuindo, né, aquele
aquela inclinação de 20 dB por década aqui que a gente já vai visualizar, tá? Vai ficar mais claro quando a gente estiver olhando em dB o gráfico aqui. Na frequência de quebra também, o de canto, que é o 4, aqui, que é 1 sobre o tal, no meio ele vai estar em 45 graus, né? Ele começa com 0 grau e vai para menos 90, e no meio, na frequência de quebra, ele fica com menos 45 graus. Bom, aqui nós temos o nosso diagrama de Bode, tá? Do 0,1 até o 100, tá? 0,1 até o 100. Como que funciona aqui a escala? Então, aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Aqui é 10 elevado a zero, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até dar o 10, né? E aqui, a mesma coisa, 10, 20, 30, 40, até chegar ao 100. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos fazer aqui um esboço. A gente consegue esboçar através de assíntotas, tá? Deixa eu copiar esse gráfico aqui, tá? Vou copiar aqui para a gente fazer aqui com para a gente plotar ele aqui. Só um instante. Vou dar a tela aqui. Tá? Olha só que legal. Então, na frequência de quebra, pessoal, qual que é? Ó, aqui é 1, 2, 3, 4, tá? A frequência de quebra é 4. Que a gente pode traçar uma assíntota de baixa frequência, tá? Aqui vai estar aquele valor de 1,5 dB, começa nele e vai até a frequência de quebra, e depois a gente cai 20 dB por década. Por que 20 dB por década, pessoal? Olha, perceba que aqui vai ser o valor número, vou pegar o vermelhinho aqui, ó, vai ser o número 4, né? Aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui é o 4, ó. Aqui vai ser no 10, 20, 30, 40. Aqui vai ser 40, ó, tá? Perceba que em 40, pessoal, ele vai estar com a mesma distancinha aqui, ó, né? Com a mesma distância aqui, tá? Então, ele saiu, sei lá, de um valor aqui em dB e ficou mais ou menos a mesma distância aqui, ó, chegando próximo do, do menos 20 dB. Então, numa década acima, né, de 4 para 40, né, ele caiu menos 20 dB. Tudo bem? E vai continuar com essa inclinação aqui para esse tipo de função de transferência. Tudo bem? Se fosse uma função de transferência diferente, pessoal, se fosse ao invés, né, de um polo aqui, ó, a gente não vai chegar a ver esse modo, esse tipo aqui, mas se fosse com um zero aqui em cima, por exemplo, né? Em vez de ser um polo aqui fosse um zero e aqui um, né? Ela estaria, em vez de caindo 20 dB por década, estaria subindo 20 dB por década, tá, pessoal? Então, só um comentário aí. Outra coisa interessante que vale a pena a gente mencionar, pessoal, a gente consegue também fazer um esboço, né, do ângulo, tá? A gente consegue fazer isso. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui então é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Vou marcar aqui, ó, 0,4, uma década abaixo, tá? Uma década abaixo aqui, ó. Marcar o vermelhinho aqui. Ele tá deixando de escrever, deixa eu ver aqui. Ah, rabiscou aqui. Aqui, tá? E aqui também, ó, aqui 10, 20, 30, 40. 40 tá aqui, ó. Tá? Vamos usar a régua aqui para a gente tentar fazer uma reta entre esses dois, tudo bem? Entre esses dois aqui. Ó, então, o que que eu estou falando aqui, ó? Vai passar pelo menos 45 na metade ali, né? Tô falando que se a gente pegar uma década abaixo aqui, uma década abaixo, tá? E fazermos uma década acima, a gente traçar uma reta, a gente tem uma aproximação muito boa também. Aqui a gente teria que fazer a reta, tá, pessoal? Ó, aqui é a reta aqui, tá? Então ele ficaria em 0 graus até uma década abaixo da frequência de quebra, e 40 aqui, ó, para cá a gente também tem, tá? Tem um erro aqui, lógico, né? Mas é um erro pequeno, né? Se a gente não tiver condições de ter o gráfico de Bode, essa é uma boa aproximação se a gente tiver a escala logarítmica. É,
pelo menos o traço, né? Um papel na escala logarítmica e a gente consegue fazer o traço. Outra coisa legal aqui, ó, então na frequência de quebra a gente faz ele cair menos 20 dB por década, tá? Então aqui a gente tem uma forma muito fácil de encontrar. Lembrando que esse primeiro valor aqui, pessoal, é o valor do ganho CC, tá? Ou o valor dele em dB lá do ganho CC, tá? Que seria 1.4995, tá? Ou faz o ganho CC aqui, o 6 dividido por 4, né? Dá 1,5. Ou você pega e escreve ele nesse formato aqui e tem também, tá? Então o ganho CC ou ele nesse formato, o valor que está aqui em cima. Tudo bem? Muito bem. Então já temos uma boa ideia aqui de como fazer o traçado, tá? Vamos fazer agora também o gráfico no MATLAB, tá? Deixa eu voltar para o MATLAB aqui. Deixa eu dar um CLC, tá? E vamos fazer aqui. Então, para que eu pego o diagrama de Bode no MATLAB, eu vou fazer minha G, tá? Igual a TF, né? De 6, vou colocar entre colchete 6 por 1, 4. E eu vou fazer justamente bold de G, tá? Vai sair o gráfico aqui, eu vou já pôr o grid on aqui para ficar no formato adequado, tá? Então nós temos aqui nosso diagrama de bold, tá? Facilmente a gente consegue achar a frequência de quebra aqui, seria 4, né? 4 ele tem 0.516 em dB, ó. Vamos ver quanto que ele fica em 40. Nós temos o 16.6. Então, complementar do 20, né? Do que a gente tinha ele aqui em cima. Tudo bem? Aqui em 4. Mais ou menos o 0.6. E embaixo o valor, o 0.46, né? E embaixo o 0.16, dá o complementar. De cada um vai dar 20 dB por década, né? Então ele vai sair desse valor e vai cair menos 20 dB, que vai dar o valor que a gente encontrou aqui, tá? Aqui de forma semelhante, ó, 45 graus na frequência de quebra, né? No ômega igual a 4, né? Uma década abaixo, a gente tem ele aqui também, um valor pequenininho, vai dar um errinho aqui de 5 graus, né? Mais ou menos. E aqui embaixo também, em 40, tem um erro aqui maior, um pouco de 6 graus aqui, né? Com menos 90, tá? Fazendo a aproximação aí, ok? Muito bem, pessoal, vamos voltar para nosso slide. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem mais. Agora a gente tem um outro problema, né? Ok, suponha que a entrada agora é o de T é 7 seno de 2T. Tendo o diagrama de Bode da minha função de transferência, o diagrama de Bode é esse aqui, ó, tá, pessoal? Da função de transferência aqui, ó. Da função de transferência, tá? Como que eu faço para encontrar a resposta em frequência, tá? Então, o que a gente vai achar aqui, pessoal? Lembrando que a resposta em frequência, y em regime permanente, vai ser igual ao módulo de G de J ômega para o ômega que a gente quer, tá? Qual que é o ômega que a gente quer aqui, ó? Ômega T. Então, ômega é igual a 2, ó, tá? Vezes o zero. Quem é o zero aqui? O zero é igual a 7, ó, tá? Que é a amplitude, né? O zero seno de ômega t, né? Que é o 2t aqui, menos o φ, tá? Então, a gente tem que achar o módulo e o ângulo, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó. Então, aqui é 1, 2, ômega igual a 2. Vamos olhar aqui, ó, no gráfico de diagrama de Bode e vamos achar qual que é o módulo igual a 2, é 2.5527. E a gente tem que converter isso aqui de dB para ganho, depois substituir aqui, multiplicar pelo 7, né? E achar o φ, que é fazer o arco tangente disso aqui, tá?
Vou passar para o MATLAB e a gente vai fazendo essas continhas aí, tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Então vou pôr aqui só no 2, aqui para vocês verificarem qual que é o valor aqui, ó. Né? Tem que aproximar mais ou menos, pessoal. Deu o 2,55 aqui, tá? Lá no slide é 2,5527, tudo bem? E aqui a mesma coisa, se eu for achar o ângulo de fase, eu ponho no 2. Eu acho também qual que é o ângulo, aqui está em 26, menos 26,6 graus, né? Mas vocês podem converter para radianos, tudo bem? Ou calcular através da função de transferência. São duas formas que a gente tem aí de calcular. Bom, vamos primeiro pegar o módulo, né? Então, módulo de G, eu vou colocar aqui, ó, igual a 2,5527, igual a do gráfico lá. A gente sabe que o ganho, que dB é igual a... Deixa eu colocar o módulo de G em dB, tá? Mod G em dB aqui para a gente saber que é igual a mod G aqui, tudo bem? A gente sabe que o mod GDB é igual a 20 vezes log da base 10, né? Do mod G, mod G normal, do ganho, né? Do ganho aqui. Então, se a gente quer um módulo de G aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar isso aqui e dividir por 20, né? Temos que levar isso aqui na potência 10 para poder tirar o logaritmo. Então, se eu levar isso aqui a 10 elevado, né? Eu tiro o logaritmo e fico com o módulo do ganho, tá? Vou inverter aqui apenas. Então, a gente fica com o módulo do ganho aqui. Então, se eu substituir isso aqui, né, que é o módulo GDB aqui, eu já vou encontrar quanto que é o ganho, que é 1,3416, tá? Que é o valor que a gente tem nos slides, ok? Falta apenas achar o ângulo lá, né, que foi dado lá. A gente tem ele aqui no gráfico também, que é o 26,6, tá? Lá tá dando 26,57, né? Que é o ângulo em grau, que a gente pode converter para radianos, né? Então vamos fazer isso agora. Deixa eu voltar aqui para o MATLAB. Então, como que a gente transforma o 26 ângulo de graus? Ó, 26,57, 6,57, né, menos, né? Então, eu vou com ângulo em radianos, vai ser igual ao ângulo em degree, né? Vezes o π dividido por 180, a gente vai achar o menos 46,37 aí, que seria o ângulo, tá? Lembrando que a gente pode chegar nesse mesmo ângulo aqui, pessoal, calculando nada mais, nada menos aqui que o arco tangente disso aqui, tá? Vamos fazer também, para vocês ficarem craques nessa etapa? Vamos lá, então. Como que fica o ângulo disso aí? Então, a gente pode fazer o arco tangente 2, tá? Lembrando que o J ômega lá da parte superior do numerador é zero, né? A parte imaginária, e o 6, tá? Menos o A tangente 2 de quem? Do J ômega. O ômega aqui é 2.
Então, 2 por 4, que dá justamente o 0,4636, que é o 0,464 lá aproximado. Tudo bem? Então, chegamos no mesmo ângulo aqui, de uma forma diferente. Ok? Então, lembrando que o y regime permanente é isso aqui, né? O que a gente já viu aqui nos slides anteriores. Ah, professor, de onde você tirou essa fórmula aí? Essa fórmula eu tirei dos slides anteriores, né? Em que foi definido a resposta em frequência, que é o módulo da G de J ômega, o zero, né? Que é a da entrada aqui, a amplitude, seno de ômega t mais o φ. Tudo bem? Muito bem, então vocês já sabem obter a resposta em frequência dada uma dada entrada, tá? Então, deu a entrada, você tem o diagrama de Bode, você já consegue achar a resposta em frequência, tá? Você dá o diagrama de Bode para vocês, vocês conseguem calcular qual que é o y de regime permanente aqui, tudo bem? Muito legal. Vamos para mais um exemplo aqui. Diagrama de Bode, né? Exemplo 9.6. Aí a gente tem o circuito RC aqui, tá? Então, os valores de RC estão aqui, a entrada é essa, tá? Então, o problema usa o diagrama de Bode para encontrar a frequência de entrada ômega, na qual o módulo da tensão de saída EC cai para 1,2 vezes metade da entrada, tá? Então, o que que a gente está querendo aqui, pessoal? A gente tem uma entrada com 2,4, a gente quer é, achar o ômega, né? Que o módulo da tensão de saída de C cai para 1,2 volts, metade da entrada, tá? A tensão de saída caia para 1,2 volts, né? Então, é metade aí da entrada, né? É algo nesse sentido aí que ele está querendo, um ganho de meio, né? Quer que o ganho caia metade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a função de transferência, né? A gente calcula aqui, modelando o sistema, transformando para Laplace, etc. A gente chega nessa função de transferência. Calculamos o tal aqui, tá? 0,012, né? Lembrando que a frequência de quebra aqui, ó, né, é 1 sobre o tal, que está aqui, então é 83,33, tá? E o ganho, o CC aqui é igual a 1, porque está naquele formato K, tal, né? S mais 1, tá? Então, esse aqui é o ganho CC, que é o valor base que vai ser 0 dB, né? Então temos a frequência, a função de transferência, a frequência de quebra. Para baixa frequência, então vai ser 0 dB, porque o ganho CC é igual a 1, né? Quando o módulo de saída é metade da entrada, né? Então, quer dizer, quando o G de J ômega for igual a 0,5, né? Então a gente vai ter uma relação da Y, né? O Y sobre a entrada aqui, né? Então, por metade aqui, a gente vai ter um ganho de 0,5, né? Então, o Y aqui, ó, implica que o Y é igual a 0,5 da entrada, ok? Isso aqui, esse aqui é a relação da saída com a entrada, tudo bem? Então, qual que é o ganho meio? O ganho meio é menos 6,02 dB, tá? Então vai cair menos 6,2 dB. Então a gente tem que achar qual que é essa frequência que cai 6,02 dB, tá? Então a gente já tem a função de transferência, temos o diagrama de Bode e vamos procurar qual que é a que sai de 0 dB para menos 6 dB, ok? Então tá aqui o nosso diagrama de Bode do ganho, tá? Aqui o módulo em dB e aqui a fase em graus. Vamos procurar aqui, ó, onde que está menos 6 dB, vai cair, né? Vai reduzir. Ele achou aqui, ó, o ômega é 144, tá? Então, para o ômega 144, a gente vai ter uma redução de meio dB, tá? Então, essa é a frequência que é reduzida a metade a amplitude na frequência de entrada, né? É 144 radianos por segundo, tá? O circuito RC é um filtro passa baixa. O que ele está falando aqui, ó? 144 radianos por segundo, tá? Quer dizer o quê? Até 144 radianos por segundo,
vai ter um ganho praticamente igual a 1, né? Ou menos aqui, né? Até 100 radianos, até 23 Hz, etc. Não vai ter atenuação. A partir de uma frequência maior, a gente vai atenuar esse ganho, então vai ficar uma amplitude muito menor. Quer dizer, a gente vai permitindo isso aqui apenas frequências, apenas baixa frequência passando aqui. Tudo bem? Ok. Pessoal, vamos continuar o próximo exemplo no próximo vídeo. Obrigado, até mais.